Agronews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. Agronews Rural. Apresentação: Naulo de Paula, o repórter sertanejo. Programa Agronews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo, aqui com seu amigo Naulo de Paula, o repórter sertanejo, trazendo para você aqui como é um programa de dicas e notícias do campo, né, meus amigos? Antes de trazer aqui a nossa primeira matéria de hoje, é claro, eu quero te convidar aí, você que chegou novato aqui no nosso canal, né? Seja bem-vindo aqui na TV News Rural, aqui no programa Agronews Rural com Naulo de Paula, o repórter sertanejo. Então, chegou novato, seja bem-vindo, tá bom? Se inscreva aqui com a gente, ative o sino das notificações, dê o seu like no joinha, gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos e vamos aqui mais um programa de hoje. Hoje, trazendo aqui os seguintes destaques do nosso programa. Confira com a gente aí. Criação de cabras leiteiras, atividade prazerosa e lucrativa. 5 dicas para iniciar na criação de galinhas caipiras. Galinhas caipira, como ter uma criação bem-sucedida? Como montar um negócio para a criação de peixes? O que é o timpanismo ruminal e como tratá-lo? Produzir leite dá dinheiro? 5 dicas para iniciantes na piscicultura. No programa de hoje vamos estar trazendo aqui vários destaques para você. E no primeiro de hoje que eu vou trazer para você aqui é falando sobre a criação de cabra. Esta que é uma atividade prazerosa e lucrativa. Então, sem mais delongas, confira aí na matéria com a gente. Criação de cabras leiteiras, atividade prazerosa e lucrativa. Portanto, meus amigos, as cabras são dóceis, fáceis de manejar e muito produtiva. A criação de cabras é uma atividade que pode ser desenvolvida em pequenas propriedades, de preferência próximo de centros urbanos, com investimentos inicial baixo e grande potencial de retorno financeiro. O Brasil possui cerca de 13 milhões de cabeças de caprinos, sendo o 9º maior rebanho do mundo, mas contribui com apenas 1,3% da produção mundial de leite. A criação de cabras é uma atividade que pode ser desenvolvida em pequenas propriedades rurais, de preferência próximo de centros urbanos, com investimento inicial até mesmo baixo e grande potencial de retorno financeiro, explica aí Maria Pia Souza Lima Matos de Paiva Guimarães, ela que é professora aí dessa área da caprinocultura leiteira, né? E o Brasil possui cerca de 13 milhões de cabeças de caprinos, sendo o 9º maior rebanho do mundo, mas contribui com apenas 1,3% da produção mundial de leite, repito para você. Rentabilidade. Nesse fator, a criação de cabras leiteiras é um negócio bastante interessante, pois dá um retorno de aproximadamente 30% ao produtor rural de leite in natura. Esse retorno pode ser maior quando se produz queijos finos como o frescal, o maturato, o brossaino, o pecorino e produtos que demanda crescente na culinária brasileira. Vantagens na criação. Então, a caprinocultura é um animal de pequeno porte. 8 cabras, por exemplo, consomem a mesma quantidade de alimento de uma vaca. Comparado ao peso das vacas, são muito mais produtivas. Importante na criação de caráter familiar, ciclo reprodutivo curto, apresentando 2 a 3 cabritos por parto.
fornecimento fácil de leite sem necessidade da cria ao pé. Presença da capinocultura no Brasil. Então, meus amigos, a capinocultura brasileira, leiteira principalmente, está cada vez mais presente na agropecuária brasileira, conquistando e mantendo novos mercados para o leite de cabra e seus derivados. Entre os produtos dessa atividade, destaca-se o leite pasteurizado, leite ultrapasteurizado, que é o UHT, leite esterilizado, leite em pó, iogurte, sorvetes, doces e queijos. Entretanto, como a oferta de produtos tem crescido, a competição pelo mercado também é uma realidade, exigindo maior eficiência de todos os componentes da cadeia produtiva. O leite de cabra já está introduzido na alimentação humana há séculos, já que a cabra foi um dos primeiros animais a ser domesticado. Ele é um alimento nutritivo e natural, geralmente indicado para substituição no caso de intolerância ao leite de vaca, sendo comprovadamente mais digestivo, com maior capacidade tamponante e maior alcalinidade, favorecendo sua absorção pelo organismo. Nas crianças, principalmente, tem baixa possibilidade de provocar alergias. Entre os pontos a se destacar está a produtividade, exigindo dos criadores capacidade de se adaptar às necessidades de redução de custos, desde a produção até a comercialização. Para isso, os criadores têm buscado instrumentos tecnológicos na especialização da atividade leiteira para um aumento da eficiência produtiva do rebanho e do volume de produção. Para chegar a esse resultado, é necessário uma constante busca por qualidade na obtenção do leite, na composição, no volume produzido, na menor sazonalidade, no aumento do nível tecnológico da criação e manutenção da saúde do rebanho. Compromisso na produção animal, assim como na criação de cabras. O sucesso da atividade está diretamente relacionado às condições ambientais em que estão inseridos, assim para esses animais possam apresentar um ótimo desempenho produtivo. É necessário propiciar condições ambientais favoráveis. Isso pode ser conseguido através da utilização de instalações adequadas de acordo com o sistema utilizado, seja ele extensivo, intensivo a pasto, de semi-confinamento ou de confinamento. A importância das instalações dentro de um processo de produção está fundamentada na extrema capacidade que elas têm em buscar a otimização da relação homem-animal-ambiente dentro desse processo de produção, isto é, ela facilita e reduz a mão de obra para as tarefas diárias, facilita o manejo do rebanho e o controle de doenças, protege e traz segurança aos animais, protegendo-os da chuva e do frio, oferecendo áreas sombreadas para os dias de calor, protegendo de ataque de predadores, dividindo pastagens, armazenando alimentos, reduzindo o desperdício e favorecendo a eficiência produtiva. Além da utilização das instalações adequadas, outros pontos importantes são a escolha da raça a ser criada e o manejo reprodutivo do rebanho. Então, de acordo aí com essa profissional, né, ela que vem de técnicas, dizem que há diferenças raciais nos animais que expressam seu potencial genético para produzir mais ou menos leite. A escolha da raça mais adequada vai depender da região onde o capril será instalado, das condições ambientais, por exemplo, clima, pastagem disponíveis, o tipo de sistema que será desenvolvido e também a preferência do produtor. Na maior parte das atividades pecuárias, inclusive na capinocultura leiteira, é com o manejo reprodutivo eficiente que se garante lucratividade na criação. Isso ocorre por causa da relação direta da eficiência reprodutiva com a produtividade na produção de leite. A quantidade de crias é fundamental para a ocorrência da lactação, o que a viabiliza economicamente. E é claro, sabemos aí que a capinocultura que tem crescido no Brasil, principalmente aí os setores que mais criam cabras aí, no caso são o Nordeste do Brasil, algumas áreas da região Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil. E crescente vem aí, além da produção de leite e todos os derivados do leite da cabra, tem também agora, né, as especiarias
dos cortes especiais de carnes da cabra, como também o uso do couro aí para vários tipos de utensílios aí derivado do couro de cabra. Então a caprinocultura com certeza é um bom negócio para você trabalhar. Você que deseja, que tem vontade, que tem um espaço aí para você trabalhar com a caprinocultura, com certeza aí você vai gostar de trabalhar. É um animal dócil, fácil de trabalhar, não ocupa muito espaço, um animal de fácil adaptabilidade, tá? O Brasil, com a diversidade de clima que tem no Brasil aqui, a criação de cabra é um excelente negócio para qualquer região aí do nosso país, onde as cabras têm essa facilidade aí de adaptação. E a caprinocultura de leite vai te ajudar você tanto aí na produção do leite como derivado do leite, como também no abate de animais mais velhos para carne, os machos também para carne, engorda para carne, como para couro, até o chifre também é utilizado aí para confecção de cabos de ferramentas e muito mais aí, onde as empresas estão buscando esse tipo de componente para usar aí, para confeccionar cabo de ferramenta e muito mais. Matéria maravilhosa, não é mesmo, meus amigos? Muito importante, uma dica muito interessante, né? Falando aí sobre a criação de cabras e a atividade lucrativa aí, bastante interessante aqui para o nosso programa AgroNews Rural, não é verdade? Mas aí, sem ter muitas delongas, vou trazer para você aqui as nossas próximas dicas aqui no nosso programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo aqui com o seu amigo Naulo de Paulo, o repórter sertanejo, tá? Então hoje vou trazer para você que nesse próximo tópico 5 dicas para iniciar na criação de galinha caipira. Confira no vídeo conosco. Criação de galinha caipira. Então confira aqui comigo essas 5 dicas para começar e você prosperar aí na sua criação. Então, em alta, a criação de galinha caipira se caracteriza por ser realizada geralmente em unidades familiares e artesanalmente. Para as famílias que investem na criação desses animais, é uma oportunidade de aumentar a sua renda. A demanda do mercado tem crescido e gerado oportunidades para quem deseja entrar nesse segmento. Se você está pensando em iniciar a criação de galinha caipira, veja no vídeo certo, pois daremos dicas essenciais para você alcançar aí o seu sucesso na criação da galinha caipira. E claro, em breve, muito em breve, estarei lançando aqui o nosso primeiro livro, falando tudo sobre Crie com Sucesso Galinhas Caipira. Em breve estarei disponibilizando para você que quiser, que se interessar em comprar aqui o livro físico e também o livro online, para você estar aí buscando todas as dicas, tá ok? Então, das 5 dicas, vamos para a primeira de hoje. Pesquise sobre o setor de avicultura no Brasil. Então, como mencionamos aqui no vídeo, a criação de galinha caipira é bastante concentrada nas propriedades familiares. Visando manter um bom nível de qualidade, o governo estabeleceu normas para o sistema de produção de frangos e ovos caipiras. O objetivo de tais normas é proporcionar uma criação mais saudável, o que se reflete na produção de carne branca de maior qualidade. Para quem tem dúvidas, aconselhamos que busque mais informações que você quer saber em breve aqui no nosso livro, e um meio também de você buscar aí conhecimentos cada vez mais sobre esse ramo é através do Sebrae. O Sebrae pode te ajudar muito aí sobre criação de galinhas caipira. E seguir as normas é imprescindível para ter uma criação de qualidade para se estabelecer no mercado. A dica 2: invista em infraestrutura. Então, meus amigos e minhas amigas, criar frangos, galinhas caipiras, independente do tamanho da sua fazenda, do seu sítio ou da sua chácara, a demanda o mínimo de infraestrutura possível, inclusive para atender às exigências acerca do sistema de criação. Destacam-se como principais fatores para levar a criação adiante instalações adequadas, capacidade de manejo, boa nutrição, planejamento de criação e possibilidade de investimento. As exigências básicas para a criação de galinhas caipiras são, por exemplo,
ter um galpão para refúgio, um sistema de piquetes para as pastagens. As instalações devem atender o conforto térmico de cada etapa e seguir padrões de higiene para manter a salubridade dos seus animais. O galpão deve medir mais ou menos 10 metros. Os materiais utilizados para a construção dos galinheiros e pinteiros são de baixo custo, duráveis e fáceis de encontrar. O piquete, por sua vez, deve ser forrado com telas com no mínimo 1,5 metro de altura e 20 centímetros junto ao solo. Esse espaço é essencial para impedir o contato com o solo. Dica 3. A alimentação da galinha caipira. Então é importante citar que a criação de galinha caipira pode ter finalidade de consumo próprio, algo comum na roça. Contudo, se o objetivo for comercial, é necessário fornecer alimentação balanceada para os seus animais. Essa alimentação será a fonte de nutrientes para a geração de carne e ovos adequados para o mercado consumidor. Os criadores podem fabricar a ração das galinhas caipiras em suas propriedades. Para isso, é preciso obter a fórmula da ração com um técnico habilitado e contar com máquina de triturar e misturar os ingredientes. No caso da compra da ração para as galinhas caipira, é necessário investir em uma opção bastante energética para ajudar no crescimento acelerado. Há boas opções de fórmula de qualidade no mercado. Dica 4. Manejo produtivo da galinha caipira. Então, a criação de aves se caracteriza por manter machos e fêmeas no mesmo espaço. Geralmente, esse tipo de criação forma famílias. Se o criador deseja criar animais de raça pura, deve optar por ter galpões e piquetes separados. Já nos casos em que o objetivo da criação é a incubação de ovos, a recomendação é separar em um galpão um macho para o número entre 8 e 10 fêmeas. No entanto, quando o intuito é a produção de carne, as aves devem ser mantidas no local até 85 dias, idade para o abate no caso das granjas. Lembre-se de que o crescimento de pintos para que se tornem frangos caipira depende de alguns fatores como temperatura, ambiente salubre, altura adequada dos comedouros e vacina. E nesse caso aqui, nessa data de até 85 dias, como eu disse aqui, são para os grandes e também para os caipiras melhorado. Você consegue aí um abate de até 70 dias, você consegue aí estar abatendo aí o frango caipira melhorado. Aqui na nossa região conhecemos por esse nome, na região do Nordeste ali é o caipirão, né? E assim por vários nomes que são dados aí no país afora. Dica 5. Entenda as diferenças entre galinhas caipira e de granja. Então, por fim, meus amigos, é importante que os criadores entendam quais são as diferenças entre as galinhas caipiras e as galinhas selecionadas de granja. Um dos principais pontos de diferenciação é a alimentação desses animais. As galinhas de granja são alimentadas exclusivamente no comedouro com ração balanceadas e você pode observar aí pelas suas características, tanto de raça como de cor. São aquelas galinhas mais brancas, as pintainhas, as galinhas que chegam com mais rapidez, com prazo mais rápido. Já as galinhas caipira têm sua alimentação diversificada, incluindo o resto de culturas, grãos, minhocas, insetos, répteis de pequeno porte e, em alguns casos, uma parte em ração balanceada. Em termos de produtividade, as galinhas de granja botam mais ovos devido à sua alimentação balanceada. Contudo, se for levado em consideração que a alimentação das galinhas caipiras é praticamente toda proveniente do ambiente, o criador leva vantagens. Galinhas caipiras botam em média metade do que as galinhas de granja, mas dão menos custo de alimentação. Os ovos caipira têm boa saída no mercado. Claro, meus amigos e minhas amigas, com essas dicas você já pode iniciar a sua criação de galinha caipira e já começar a ganhar dinheiro aí com esta produção, tá ok? E claro, espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo de hoje. Mais uma vez lembrando a você que chegou
até aqui, que em breve, se Deus quiser, estarei lançando. Eu já terminei agora de escrever o livro chamado Crie com Sucesso Galinhas Caipiras, falando tudo, o manejo completo, ração, tudo para você. Claro, assim que estiver pronto, estarei comunicando para que você possa estar aí fazendo a sua aquisição. Tanto estará em PDF, quanto também em livro online ou livro físico que você se interessar, tá ok? Então, meus amigos, essa foi a nossa 5 dicas de hoje para iniciar a criação de galinha caipira. E aí, gostou das nossas dicas e das 5 dicas para iniciar na criação de galinha caipira? Então, já falando em criação de galinha caipira, nós vamos continuar aí no próximo tópico com essa mesma matéria, falando aí sobre galinha caipira. Claro, nesse próximo tópico aqui, falando sobre galinhas caipira, como ter uma criação bem sucedida. Então, se você quer saber, vamos aí na matéria com a gente. Galinhas caipira, como ter uma criação bem sucedida. Portanto, meus amigos, o consumo e a criação de galinhas caipiras estão distribuídos em todo o território nacional. Na verdade, a criação de galinhas caipira é uma tradição em muitas regiões rurais, sendo uma atividade geralmente conduzida por mulheres. Essa é uma grande verdade. Nesses locais, a criação de galinha caipira tem 2 objetivos principais, ou seja, a comercialização de galinhas abatidas para o consumo da carne ou a comercialização dos ovos. Nos últimos anos, o mercado da galinha caipira cresceu consideravelmente em território nacional e atualmente já é possível perceber algumas organizações destinadas a este setor, como por exemplo, a produção de galinha caipira. Ela tem ganhado cada vez mais espaço no mercado nacional, principalmente devido à palatabilidade dos seus produtos, fator que a diferencia nas demais fontes de proteína avícola. A carne e os ovos oriundos de galinhas caipiras são mais saborosos do que os produzidos em grandes industriais. Por isso, mesmo possuindo valor mais elevado, ainda representam a preferência de muitos consumidores. De modo geral, as galinhas caipiras são criadas quase que exclusivamente por praticamente todos da agricultura familiar, apesar de já existirem organizações privadas de maiores dimensões atuando também na criação dessas aves. As galinhas caipiras são animais fáceis de serem distinguidas das galinhas industriais. Pelo fato de terem origem em diversos lugares do mundo, elas apresentam cores e comportamentos distintos. Além disso, as galinhas caipiras são consideradas aves rústicas, pois são bem adaptadas a climas mais quentes e são resistentes a algumas enfermidades. Desta forma, a criação de galinha caipira tem se configurado uma alternativa extremamente atrativa para diversas propriedades avícolas, uma vez que podem ser produzidas em todo o território nacional, possuindo comercialização garantida. Principais raças de galinhas caipira. Atualmente existem mais de 120 raças de galinhas catalogadas, entretanto as mais difundidas no Brasil são as de coloração pretas, vermelhas e as carijós. Além da galinha caipira, é claro que não tem raça definida. Genealogicamente, pode-se considerar que as galinhas caipiras brasileiras sejam resultado do cruzamento de diversas raças, o que ocorreu completamente ao acaso. Na prática, algumas raças de galinhas têm preferências sobre as outras em termos de produção de carne e ovos, fatores determinantes para a atividade escolhida. Sendo assim, elaboramos uma curta lista com as raças de galinhas caipira de maior potencial zootécnico no Brasil. Galinha caipira comum. Esta é a mais distribuída pelo Brasil, podendo ser utilizada tanto para o corte como para a produção de ovos. Em média, cada ave pesa até 3 quilos e gera de até 170 ovos ao ano. Frango de corte colonial Embrapa 041 ou a galinha foi desenvolvido pela Embrapa, tendo como finalidade o corte. Estas aves podem ser abatidas em aproximadamente 85 dias e com peso médio de 2,5 kg. Esta raça é uma resistente e por isso é indicada para criações rústicas. Outra é a Embrapa 051.
Ela é uma raça desenvolvida pela Embrapa de maior aceitação pelo mercado nacional, pois pode ser direcionada tanto para o abate quanto para a produção de ovos. Esta galinha caipira inicia a postura a partir de 21 semanas, estendendo-se até 80 semanas. Além disso, é considerada uma ave semipesada de aproximadamente 2 quilos. Outra é a gigante negra de Jersey. Esta ave tem origem nos Estados Unidos e de grande porte e pode pesar até 5 quilos. No Brasil, ela é utilizada para cruzamento com outras raças de galinhas caipiras mais rústicas para aumentar a sua capacidade zootécnica. Rhodesland Red. Essa também é dos Estados Unidos e, apesar de ser utilizada para corte, a sua principal finalidade é a produção de ovos. Esta galinha caipira tem capacidade para produzir cerca de 250 ovos por ano. Galinha caipira poedeira. Atualmente, os ovos fazem parte da alimentação brasileira de vários níveis sociais, pois são alimentos nutritivos e de baixo custo. Os ovos de galinhas caipira, especificamente, são procurados por consumidores que buscam características como sabor e coloração intensa da gema. Numa criação de galinha caipira, uma das principais vantagens está na produção de ovos, principalmente para a agricultura familiar, que muitas vezes integra a produção de aves como a horticultura, utilizando o excedente das plantas para alimentar as galinhas, reduzindo assim o custo de produção. Isso possibilita o planejamento do agronegócio, integrando fontes alternativas de alimentação animal. Dessa forma, viabiliza a obtenção de proteína animal para famílias de baixo poder aquisitivo, com uma redução significativa no consumo de ração. Devido às características buscadas pelos consumidores, como gema mais escura, alguns produtores utilizam aditivos sintéticos na ração para potencializar a coloração da gema e assim agregar valor aos ovos de galinhas industriais, os quais eram comercializados como se fosse de galinha caipira. Entretanto, desde 1999, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, proibiu essa prática e hoje apenas pigmentos naturais podem ser adicionados, como o urucum, por exemplo. De modo geral, podemos resumir o manejo das galinhas caipiras para a produção de ovos da seguinte maneira: escolha do tipo de galinha caipira com base na preferência do mercado local pela cor e tamanho de ovos, além de baixa taxa de mortalidade, resistência e doenças e boa capacidade de postura, de preferência acima de 240 ovos ano. Após a aquisição dos pintos, tem início a fase de cria, onde os animais devem ser alimentados com ração especializada. A fase de recria estende-se da 7ª à 18ª semana. É o período determinante para o potencial da galinha caipira poedeira, pois é quando ocorre o crescimento das aves. A fase de postura inicia-se a partir da 21ª semana e estende-se até a 70ª. Após esse período, as aves podem ser abatidas, pois o potencial produtivo das galinhas caipira para a produção de ovos cai drasticamente. Galinha caipira de corte, outro fator importante. Nesse caso, a carne da galinha caipira é um alimento rico em proteínas, ferro e vitamina do complexo B, especialmente a niacina, que confere coloração um pouco mais escura à carne. Além disso, uma das principais diferenças das galinhas caipira para as industriais está na massa muscular. Por serem animais mais rústicos, as galinhas caipiras possuem menor rendimento de carcaça, o que não prejudica em nada a sua comercialização. No que diz respeito ao manejo, recomenda-se que as galinhas caipiras sejam separadas de modo que as fases de vida para facilitar o fornecimento de ração, uma vez que cada fase exige uma alimentação específica. Na prática, em pequenos produtores, isto nem sempre ocorre por possuírem apenas alguns poucos animais. Estes são criados de maneira extensiva, sem separação por fase de vida. No máximo, o que ocorre é a separação dos pintos dos animais maiores, mesmo que o objetivo seja proteger de predadores e não para facilitar o manejo. De modo geral, o período de abate dos animais é extremamente dependente do tipo e da qualidade da ração ou alimentação disponibilizada. Em sistema de produção de galinhas caipira de corte de maior capacidade operacional, algumas dicas
dicas são fundamentais ao seu sucesso, como por exemplo, a substituição do galo a cada 6 meses. Essa prática é altamente recomendada para evitar que os galos não cruzem com as suas filhas, o que ocasionaria consanguinidade entre os animais. Atenção ao tipo de alimentação recomendada para cada fase de crescimento. Manter o calendário de vacinas atualizado. Então você manter o ambiente de produção dos animais e de abate sempre limpos, isso é ideal. A alimentação para as galinhas caipira é outro fator importante. Então, independente de qual seja o objetivo da criação das galinhas caipira, um fator é preponderante ao seu sucesso: a alimentação. Então, sem uma alimentação adequada, as aves terão atraso no seu desenvolvimento, menor rendimento de carcaça, menor produção e tamanho dos ovos. O ideal é que as galinhas caipiras sejam produzidas em sistemas semi-intensivos, isto é, que elas tenham livre acesso ao pasto e boa disponibilidade de ração ao mesmo tempo. Dessa forma, ocorre a manutenção do sabor característico da carne e cor dos ovos caipiras, que tem origem no pasto, verduras, insetos, larvas e minhocas consumidos em sua dieta. Além disso, apenas reconhece como galinha caipira aquelas aves alimentadas com ração constituída preferencialmente de origem vegetal, sendo completamente proibido a utilização de melhoradora de base antibiótica no seu manejo. Para as galinhas caipiras destinadas ao corte, a alimentação é essencial para que os animais estejam prontos para o abate no período previsto. No entanto, apenas linhagens ou raças de aves de crescimento lento acima de 70 dias se enquadram na denominação de galinha caipira. Por isso, os produtores precisam ter bastante cuidado no momento de adquirir ou preparar as suas próprias rações. Atualmente, o milho e a soja representam a base da alimentação das galinhas caipiras. Entretanto, esses produtos são commodities e sofrem variações de acordo com as balanças comerciais internacionais, sendo interessante para os agricultores a utilização de fontes alternativas para a alimentação dessas aves. Estudos têm demonstrado o potencial de fontes de alimentos alternativos para a produção de galinha caipira, como por exemplo a quirera de arroz, o milheto, a mandioca, entre elas o feno de folha e a maniva, feno de maniçoba, feno de erva-sal, feno de feijão guandu. Principais doenças das galinhas caipiras. Embora, meus amigos, as galinhas caipiras sejam aves rústicas, elas ainda estão sujeitas a uma série de enfermidades, dentre as quais podemos citar a buba aviária, que é popularmente, essa doença também é chamada de a varíola aviária, caroço ou pipoca. Além disso, pode atingir diversos grupos de aves, sendo causada por um vírus chamado poxvírus, distribuído aí em todo o mundo. Acontecendo isso aí, você pode procurar um veterinário para te ajudar. Existe também a coriza infecciosa. Essa doença é de origem bacteriana, sendo popularmente conhecido como gogo, é altamente contagiosa, atingindo o trato respiratório de aves em todas as idades. Felizmente, a coriza é de fácil identificação, pois os seus sintomas clínicos são bem receptíveis. As aves infectadas exigem secreção nasal, conjuntivite e edema na cabeça e ao redor dos olhos, e você deve procurar também aí o seu médico veterinário. Doença da Newcastle é uma enfermidade de origem viral, comumente conhecida como peste aviária. As aves de galinhas caipiras doentes exibem sintomas similares aos de outras enfermidades, por isso muitas vezes o diagnóstico é feito de maneira inadequada. Entretanto, essa doença tem potencial para dizimar toda uma granja, já que é altamente contagiosa, tem alta taxa de mortalidade. Então, nesse caso aí, o conselho é procurar o médico veterinário o mais rápido possível para diagnosticar o problema e trazer a solução mais rápido possível, tá ok? Então, meus amigos, como vimos até agora, a forma mais eficiente de controlar as doenças em galinhas caipira inclui a vacinação, entendeu? Entretanto, quando fatores como alimentação adequada, ambiente limpo e bom manejo são associados, dificilmente os produtores terão problemas fitossanitários, ou seja, terão problemas com doenças e enfermidades nas suas aves, tá ok? Que matéria interessante, não é verdade? Então, meus amigos, duas matérias aí falando sobre a criação de galinha caipira
como para quem quer iniciar, né, como também para quem quer ter uma criação bem sucedida. Mas nesse próximo tópico aqui do nosso programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo, vou estar trazendo para você aqui como montar um negócio para criação de peixes. Então você que está aí buscando informações, dicas e muito mais, para você que quer montar um negócio na criação de peixe, essa matéria é para você. Então confira na matéria conosco. Como montar um negócio para a criação de peixes? Então, meu amigo, o empreendedor que deseja atuar com a criação ou a multiplicação de peixes pode ser chamado de piscicultor. Essa modalidade de criação cresceu muito nos últimos anos e movimenta uma parte importante da economia do mercado brasileiro atualmente. Alguns fatores favorecem este negócio no Brasil, tais como, por exemplo, extenso território litorâneo do país, que tem no Brasil, um dos maiores países em produção de peixes em cativeiro, e o Brasil está entre os países que mais consomem peixe no mundo. Então, outro fator interessante que pode favorecer os criadores brasileiros é a possibilidade de extinção de algumas espécies capturadas de forma predatória. Então, diante dessa realidade controvérsia de escassez de pescados e de crescimento da demanda, a criação de peixe em cativeiro ou a piscicultura surge como uma oportunidade promissora. Nesse caso, há duas opções na piscicultura. A primeira é peixes para a alimentação e a segunda são os ornamentais mantidos em aquários. Então, analisando esses fatores, percebemos que é um negócio atrativo e que, se bem planejado, pode proporcionar bons rendimentos ao empreendedor, seja como atividade principal ou como atividade secundária às já desenvolvidas na propriedade rural. Mas engana-se quem pensa que criar peixes é algo simples. Existe todo um processo que vai desde o início da vida até o momento em que atinge a condição ideal para o consumo, com uso de ferramentas, substâncias específicas e acompanhamento periódico para estimular o crescimento saudável dos animais. Para maior sucesso na criação, é importante que um profissional da área de piscicultura ajude no investimento da estrutura e no estudo das condições climáticas. Antes de qualquer decisão ou investimento, o empreendedor precisa conhecer as normas regulamentadoras da sua região e atender todos os critérios dos órgãos de meio ambiente, possibilitando que o criador comercialize o produto de forma totalmente legal. Os peixes serão rigorosamente avaliados pela vigilância sanitária e precisam atender todos os padrões de qualidades exigidos para o consumo. Um negócio focado na criação de peixes deve ser concebido com visão profissional, desde o projeto embrionário, o que vai requerer uma avaliação objetiva sobre a forma de atuação, bem como as expectativas comerciais que esse tipo de empreendimento possibilita. O mercado. Nesse fator, a criação de peixe está deixando de ser uma alternativa secundária de renda para grande parte dos piscicultores, tornando-se a principal fonte de renda e com excelentes expectativas para o futuro. O mercado da piscicultura. Nesse tópico, de acordo com o Anuário de Piscicultura de 2021 da Associação Brasileira de Piscicultura, o Peixe-BR, a produção brasileira de peixe de cultivo em 2021 teve crescimento de 4,7%, com uma produção de 841.005 toneladas, acumulando 45% de crescimento desde 2014. A tilápia se mostra como a principal espécie de aquicultura do país. Foram 534.005 toneladas produzidas, trazendo aí um salto de 9,8% em relação ao ano anterior, que deu 486.255 toneladas. A espécie representou 63,5% da produção de peixes do cultivo como um todo, comprovando sua viabilidade para as condições brasileiras. O Sul lidera com folga a produção de tilápia. A espécie representa 86% de todos os peixes de cultivo na região. No total, são 231.900 toneladas nos 3 estados sulistas, cerca de 43,4% da produção
produção nacional. O Sudeste vem a seguir com 27% da produção total de tilápia, 144.340 toneladas, com destaque para São Paulo e Minas Gerais. Juntos, Sul e Sudeste detêm 70% do cultivo no país. O Centro-Oeste também avança no cultivo de tilápia, representando em torno de 11,5%, com 65.650 toneladas, e se aproxima do Nordeste, que com 95,300 toneladas do ano passado participa com 18% do total, registra o anuário. No ranking nacional da produção de tilápia, os 4 maiores produtores são: primeiro, o Paraná, com 182 mil toneladas; segundo, São Paulo, com 76.140 toneladas; terceiro, Santa Catarina, com 41.700 toneladas; e o quarto, o Mato Grosso do Sul, com 34.450 toneladas. A produção de peixes nativos, principalmente de amazônicos, representa 31,2% da produção nacional. Em 2021, com 262.370 toneladas, a produção de peixes nativos está concentrada nas regiões Norte, com 143.850 toneladas, 57% do total; o Nordeste, com 53.675 toneladas, com 20,5%, e o Centro-Oeste, com 49.250 toneladas, cerca de 19%. E as expectativas? Ora, o futuro da piscicultura brasileira é muito promissor por várias razões. O pescado é a proteína animal mais consumida e comercializada no mundo. Em 2018, segundo a FAO, 60% de todo o comércio mundial de proteína animal foi pescado, e 19% da carne bovina, 11% de carne de frango e 10% de carne suína. O consumo de pescados a nível mundial continuará crescendo e passará de 20,5 para 21,5 kg habitante ano em 2030. A FAO 2020, no caso, os resultados do aumento da população mundial, da renda e da opção por alimentos mais saudáveis. O consumo interno também voltará a crescer com a retomada do crescimento econômico. Por outro lado, a produção oriunda da pesca continuará estagnada, e a produção cultivada no Sudeste Asiático, região responsável por 89% da produção aquícola mundial, reduzirá seu ritmo de crescimento por problemas ambientais, disponibilidade de água e insumos para a ração. Isso significa que se abrem grandes oportunidades para o Brasil, que tem as melhores condições naturais do mundo para o cultivo e um vasto conhecimento desenvolvido no setor de carnes. Outra razão para o otimismo é que várias empresas brasileiras passaram a exportar nos últimos anos, ampliando nosso mercado e reduzindo a dependência do mercado interno. O mercado de peixes ornamentais é o aquariofilia. Então, a aquariofilia, que é aí a produção de peixes ornamentais, de acordo com a publicação da Embrapa, Peixes Ornamentais do Brasil 2021, no mundo, a maior população de animais de estimação, pets, são os peixes ornamentais, com 655.800 milhões de unidades, seguidos aí por cães, com 360,8 milhões, gatos, 271,9 milhões, aves, 200,5 milhões, répteis e pequenos mamíferos, com 70,5 milhões. Esses números demonstram o forte potencial da atividade no Brasil, que é considerado o celeiro internacional de espécies de interesse do setor. O crescimento das exportações internacionais de peixes ornamentais entre 2001 e 2016 foi de 84,8%, enquanto o crescimento nas exportações brasileiras foi de 103,7% nesse mesmo período. Embora não se tenha dados recentes sobre o mercado global de aquariofilia, estima-se que em 2017 esse mercado tenha movimentado cerca de 15 bilhões. Assim, a criação de peixes, seja para consumo, seja para aquariofilia, desde que feita da forma correta, respeitando o potencial, a proteção ambiental e com autorizações legais dos órgãos fiscalizadores, é uma boa oportunidade de negócio. Para o empreendedor que deseja iniciar no segmento de criação de peixes, é recomendado consultar especialistas, conhecer piscicultura de vários formatos e, na sequência, construir um plano de negócio.
Essas ações reduzem o risco de investimento em estrutura inadequada para a criação de peixes. Gostou da matéria, meus amigos? Muito interessante, não é verdade? Então, por falar aqui em criação de peixes, você está ganhando dinheiro com peixe, o nosso programa também vai variar um pouquinho agora com as dicas para você e trazer uma próxima matéria que eu creio que você que é agricultor familiar, produtor rural em geral, você também vai interessar aí, você que cria gado principalmente, né? Você vai interessar nessa matéria aqui do nosso programa. E vem falando sobre o quê? O que é o timpanismo ruminal e como tratá-lo? Você quer saber desses detalhes? Confira na matéria com a gente. Então, meus amigos, o timpanismo ruminal, ele é uma doença comum em ruminantes e caracteriza-se pela distensão acentuada do rumen e retículo, causada pelo acúmulo excessivo de gases. O timpanismo ruminal, também conhecido como empanzinamento e meteorismo ruminal, é uma doença comum em animais ruminantes e caracteriza-se pela distensão acentuada do rumen e retículo, que é aí o compartimento do estômago dos ruminantes, causada pelo acúmulo excessivo de gases proveniente da fermentação ruminal e pela incapacidade do animal em expulsar os gases produzidos através de mecanismos fisiológicos normais, que acarreta um quadro de dificuldade respiratória e circulatória, com asfixia e morte do animal. Então, veja as causas do timpanismo ruminal. Então, meus amigos, as causas da doença estão associadas com a ingestão de leguminosas, como a alfafa e os trevos em área de pastejo, ou quando estas são oferecidas na forma de feno ou silagem, ou ainda com a ingestão excessiva de grãos de fácil fermentação, como já foi descrito, no acidose ruminal. A ingestão excessiva de leite também pode causar o timpanismo em bezerros. Então, o que acontece quando um bovino está com timpanismo ruminal? Você quer saber? Então, meus amigos, durante a ingestão há uma produção natural de gases no rumen e certas proteínas presentes em leguminosas, como a alfafa, o trevo, entre outros, como as saponinas e pectinas. Elas aumentam a viscosidade do líquido ruminal, ocorrendo a formação de uma espuma densa pela mistura de gás com o conteúdo sólido e líquido do rumen. As bolhas de gases presentes na espuma persistem por longos períodos dispersas e, apesar dos movimentos contínuos do conteúdo ruminal, estas não se desfazem, impossibilitando sua eliminação, levando à distensão do rumen até a sua capacidade máxima em função da contínua produção de gases. Esta é a principal forma de timpanismo em ruminantes e resulta no acúmulo de gás na forma de bolhas, sendo denominado de timpanismo espumoso, com a ingestão de grandes quantidades de produtos altamente fermentáveis em um curto espaço de tempo, leva à formação de grandes volumes de ácidos graxos voláteis resultantes do processo de fermentação pela microflora ruminal. O pH ruminal baixa, fazendo com que a produção de gases seja acelerada e acumulada no rumen por falhas no sistema de eructação, que é a eliminação natural de gases, provocando o timpanismo gasoso. Então, o timpanismo gasoso é geralmente secundário à ingestão excessiva de grãos na dieta e tem, em grande parte, causas semelhantes àquelas da acidose ruminal. Veja os sintomas do timpanismo ruminal. Então, meus amigos, no timpanismo ruminal agudo, há uma rápida evolução do quadro clínico decorrente do aumento do volume ruminal. A excessiva pressão intrarruminal leva a uma distensão do flanco esquerdo e causa uma situação de desconforto para o animal, que faz com que o mesmo pare de se alimentar e apresente sintomas de dor abdominal, escoaceando o ventre e emitindo aí, no caso, grunhidos. A frequência respiratória aumenta e é acompanhada de respiração oral, esterilização da língua, salivação, extensão do pescoço e distensão dos membros. Os
movimentos ruminais estão aumentados nas fases iniciais, diminuindo então de intensidade, chegando até a parada total em função da distensão acentuada do rumen. O quadro evolui para a queda do animal com a cabeça distendida, boca aberta, língua para fora e olhos dilatados. A morte ocorre após algumas horas do início dos sintomas. Veja agora os diagnósticos do timpanismo ruminal. Então, meus amigos, deve ser baseado nos sintomas apresentados pelo animal e no histórico de alimentação com dietas precursoras do timpanismo. Em alguns animais superalimentados, no caso a distensão de fossa para lombar pode não ser tão evidente. Agora veja o tratamento do timpanismo ruminal. Então, meus amigos, o tipo de tratamento a ser feito varia de acordo com o tipo de timpanismo e o grau de severidade do caso. Muitas vezes os sintomas só são observados em condições avançadas, quando se torna necessário o uso de medidas de emergência para que se consiga salvar o animal. O tratamento no caso do timpanismo espumoso deve visar a expulsão dos gases e a redução da estabilidade da espuma. O uso de sonda orogástica, que é colocada pela boca do animal e que vai até o estômago, pode ser útil para expulsar algum gás, antes que seja obstruída pela espuma e por restos alimentares. Quando não se faz possível o alívio com auxílio da sonda, deve-se optar pelo uso do trocáter, que são agulha de grandes proporções utilizada para escape dos gases, na fossa para lombar esquerda ou, em último caso, na abertura cirúrgica do rumen, que é a ruminotomia. No caso do uso de sonda ou trocáter, após o alívio da pressão no rumen, deve ser administrado via sonda ou no local da trocaterização óleos antifermentativos e laxativos, visando reduzir a estabilidade da espuma e facilitar a eliminação da ingesta. O tipo de óleo não é importante, visto que a maioria dos óleos vegetais e minerais mostram-se eficazes na dose aí de 100 a 400 ml animal, que é o Blood e o Anderson. Os antiespumantes existentes no comércio são na sua maioria à base de silicone, podendo ser usados puro ou diluídos em água morna. Nos casos de ruminotomia, deve ser feita a reposição de flora com conteúdo ruminal de outro animal. O tratamento dos casos de timpanismo gasoso se baseia no alívio do animal com auxílio de sonda, que pode apresentar alguma dificuldade nos casos de obstrução ou diminuição da luz do esôfago. Prevenção aí do timpanismo ruminal. Então, meus amigos, para você prevenir o timpanismo ruminal, a maneira mais indicada de se prevenir o problema é evitar a adoção de dietas com excesso de grãos e deficientes em fibras, assim como excessiva moagem dos grãos. O conteúdo no uso de feno de leguminosas também vale a pena ser comentado. Então é importante evitar que animais que sofreram restrição alimentar tenham acesso a pasto de alfafa, trevo ou trigo, ou que lhes sejam oferecidas dietas com grandes concentrações de grãos. Nesses casos, a introdução gradual na dieta reduz a chance da ocorrência do timpanismo. Gostou da matéria aí falando sobre o timpanismo ruminal e como tratá-lo? Muito interessante, não é verdade, meus amigos? Agora o programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo aqui com a Laura de Paula. O repórter sertanejo traz para você, continuando aí falando sobre criação de gado, né? Agora, te fazendo uma pergunta muito interessante para você aqui no nosso programa. Produzir leite dá dinheiro? Então, se você quer saber desse assunto aí, eu te peço, te convido, confira com a gente na matéria de hoje. Produzir leite dá dinheiro? Olha, meus amigos, sobrar dinheiro na fazenda é o mesmo que ganhar dinheiro com a atividade leiteira? A resposta a essa pergunta é não. Mas a verdade é que aquilo que o produtor faz na fazenda, que leva a sobrar dinheiro, não é o mesmo que ele precisa fazer para ganhar dinheiro produzindo leite. Ora, mas será que é mesmo possível ter lucro com a atividade leiteira? Ou ganhar dinheiro produzindo leite
é uma utopia? A resposta a essa pergunta é sim. É possível fazer muito dinheiro produzindo leite. Inclusive, a atividade leiteira é uma das poucas que permitem que pequenos produtores consigam sobreviver dessa atividade. Então, a atividade, por exemplo, leiteira, onde nós vamos estar trazendo para você todos esses detalhes aqui hoje para você, traz o primeiro tópico como que a gestão profissional da propriedade. Então, sabemos que é possível ganhar dinheiro com a atividade leiteira, mas por que alguns produtores ganham dinheiro e outros não? O primeiro passo para ter uma fazenda leiteira lucrativa é adotar uma gestão profissional. Isso significa entender que a fazenda ela é uma empresa. Por isso é preciso fazer a gestão como se faz em uma empresa. Como toda empresa, a fazenda precisa primeiramente conhecer seus números, ou seja, ter o controle financeiro nas mãos. Somente com os números financeiros na mão é possível identificar os possíveis pontos de melhoria e reduzir desperdícios. Além disso, o produtor rural precisa tirar a cabeça a ideia de que mais produtividade é sinônimo de mais lucro. Isso porque o lucro depende da eficiência operacional da fazenda. Essa, por sua vez, é a combinação da produtividade da fazenda e dos custos de produção. Assim, não se trata de sair buscando aumentar a produção loucamente adotando tecnologias, mas sim de encontrar o ponto ideal entre ganhos e custos para que o resultado final seja o lucro. Portanto, meus amigos, o objetivo final deve ser produzir a maior quantidade de leite por vaca por dia com o menor custo possível. Como ganhar dinheiro e gastar menos produzindo leite? Então, a fazenda leiteira que busca ganhar dinheiro com a atividade precisa ter um controle de custos e das receitas, de preferência uma planilha. Os custos da fazenda se dividem em custos fixos e custos variáveis. Os custos variáveis são onde geralmente é possível fazer alterações e melhorias para alcançar um lucro maior na fazenda. Muitos produtores reclamam do preço do leite, culpando esse fator por seus baixos ganhos na fazenda. Porém, o produtor deve entender que alguns fatores não estão em suas mãos e não adianta reclamar do que não é possível mudar. O preço do leite é um fator que depende de várias variáveis do mercado que o produtor não controla. Quer um exemplo? Quem poderia imaginar que uma guerra na Ucrânia afetaria os preços dos insumos? Ou quem teria previsto uma pandemia mundial de um vírus? Então, o clima é outro fator que o produtor de leite não pode controlar. Todos sabemos que existe um padrão climático que determina a sazonalidade da produção de forragem. Assim, é necessário se planejar para isso. Porém, alguns fatores climáticos, como por exemplo fenômenos como o El Niño, o Laninha, acontecem e nem sempre é possível se planejar antes. Então, mudando o que está nas mãos do produtor. Vamos lá. Dessa forma, a chave para você ganhar dinheiro com a atividade leiteira é cuidar daquilo que está nas suas mãos. Isso inclui o quê? Fatores de manejo, controle financeiro, planejamento bem feito, contratação de uma boa equipe, capacidade de liderança, acompanhamento do mercado em fontes confiáveis, uso inteligente de tecnologias. Então, fazendo assim, cada fazenda tem aí uma realidade e por isso é preciso fazer, antes de tudo, um diagnóstico de sua situação. Somente sabendo onde você está, será possível traçar um caminho para onde você quer chegar, tá ok, meus amigos? Então, uma dica rapidinho para você, trazendo que produzir leite dá dinheiro. A resposta para você é sim, é possível fazer. No caso, para você aí, é possível sim fazer dinheiro produzindo leite. Inclusive, a atividade leiteira é uma das poucas que permitem que pequenos produtores consigam sobreviver dessa atividade. E aí, meus amigos, gostou de saber aí se produzir leite dá dinheiro? Interessantíssimo, não é verdade?
Agora o programa AgroNews Rural traz mais uma informação, mais uma dica importante para você, que são aí as 5 dicas para iniciante na piscicultura. Já falamos aqui no programa de hoje sobre piscicultura, só que essa matéria agora eu deixei por último, que é 5 dicas para quem está iniciando aí na piscicultura. Então veja na matéria com a gente. Então, meus amigos, para obter sucesso com seu negócio na piscicultura, além da capacitação, o empreendedor precisa atentar-se às normas legais da região em que está inserido. A piscicultura trata-se do cultivo de peixes na água doce, com negócios cada vez maiores no Brasil, além de movimentação da parte da economia no mercado. De acordo com pesquisas, em 2019 o Brasil foi eleito o 4º maior produtor de tilápia no mundo. Portanto, visto que é uma atividade economicamente interessante, separamos algumas dicas para você começar o seu negócio com o pé direito. Então acompanhe comigo passo a passo e não perca as nossas dicas de hoje. Primeira, ambiente adequado, meus amigos. Então, para você cultivar peixes, é preciso estar em um local com estrutura adequada para a atividade, ou seja, priorize áreas grandes o suficiente, com água bem próxima para não ter problemas com a instalação e que possua clima favorável à criação. A piscicultura pode ser feita em diferentes lugares como mar, represas, lagos artificiais, tanques de redes, tanques comuns, barragens ou viveiros ou caixas d'água. As 2 principais alternativas para trabalhar são a da construção de um lago artificial ou de um viveiro. Agora, quais características de locais apropriados para a piscicultura? Nesse caso, a qualidade do solo e a topografia do terreno são importantes para a instalação da piscicultura e devem ser avaliados para checar a viabilidade do negócio. A qualidade do solo é fundamental e os viveiros devem ser construídos em locais de pouca possibilidade de infiltração de água e com taludes resistentes. A 2, escolha de fornecedores é outro fator muito importante, meus amigos. Então, para você que está iniciante, o empreendedor, ele deve reconhecer os fornecedores como parceiros do seu negócio e não apenas como prestador de serviços. O fornecedor possui parte importante e determinante também para o sucesso do negócio. Opte por profissionais que cumpram prazos e ofereçam produtos de qualidade. Busque a capacitação, é outro fator muito importante para quem está iniciando na piscicultura. E lembrando que o Sebrae possui diversos cursos gratuitos para sua capacitação. Se você então quiser se capacitar, poderá procurar o Sebrae, que tem aí excelentes cursos para você. Você invista em tempo e forneça informação de valor para toda a sua equipe que trabalhar com você, pois esse pequeno detalhe também pode significar o sucesso ou o fracasso do seu negócio. Pessoas que conhecem o que estão fazendo entregam maior qualidade. Faça pesquisa de mercado, outro tópico importante, meus amigos. Informe-se sobre como a concorrente trabalha perto de você. Busque entender quais são os peixes mais vendidos na região em que está localizado e foque na produção específica do peixe que você decidir vender. Atenção às instalações é outro fator importante. De acordo com o tipo de peixe escolhido pelo empreendedor, cada instalação será específica e deve ser respeitada para que a criação aconteça e o negócio funcione no mercado. Por isso, ressalta-se a importância de obter-se informação antes de iniciar um negócio. Quais as infraestruturas necessárias para a implantação de uma piscicultura? Essa pergunta é muito interessante. A infraestrutura de viveiros escavados e açudes, dimensionamento da estrutura de cultivo, estimativa de vazão de água para abastecimento, construção de viveiros escavados, proteção de taludes em viveiros escavados, requisitos para instalação de tanques rede, área de criação, instalação de tanques rede, tudo isso aí são as infraestruturas necessárias para você implantar a sua piscicultura. Agora, quais os critérios e passos que devem ser levados em consideração para implantar uma piscicultura? Então, os principais pontos a serem observados no projeto são, por exemplo, uma água de boa qualidade disponível durante o ano todo,
qualidade da água disponível, risco histórico de ocorrência de enchentes ou secas, grau de declividade do terreno e tipo do solo, que no caso de tanques escavados, tá? Agora, qual é o pH ideal para a criação de peixes? Entre 5 e 8. Então, para o cultivo da maioria dos peixes, o ideal é que o pH se mantenha entre 6,5 e 8 e a variação diária seja menor que 2 unidades, para que o ambiente seja mais confortável aos animais, especialmente para os pós-larvas e os alevinos. Para finalizar, com outras dicas relevantes, lembre-se de dar atenção especial à alimentação dos peixes, que irá variar conforme o tempo, para a atenção especial também às questões de reprodução, quando separá-lo e quando os unir de novo. Quais as principais legislações ambientais requeridas na piscicultura? Entre elas, a legalização da piscicultura nos órgãos ambientais, outorga de direito de uso de recursos hídricos, que dá água, por exemplo, licenciamento ambiental e, é claro, a categoria de aquicultor do Registro Geral da Atividade Pesqueira, que é a RGP, que é o Registro de Aquicultor, e licença também de aquicultor que você vai precisar. Qual a melhor maneira de se montar uma piscicultura? O primeiro passo para iniciar a criação de peixes é buscar orientações sobre as normas regulamentadoras para a criação. Além disso, o criador também deve requerer a legalização do projeto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, e realizar o cadastro de aquicultor. Precisa de licença para fazer tanque de peixe? Então, é preciso licença ambiental, registro no IBAMA e no Ministério da Pesca, além de autorização para o uso da água. Então, meus amigos, caso você precise de mais informações sobre esse assunto, não deixe de buscar auxílio no SEBRAE mais próximo ou entrar em contato com a Central de Relacionamento do SEBRAE, que é um órgão do governo que te ajuda muito nesse fator. Você quer começar o seu negócio, principalmente nessa área aí. É só você ligar no 0800 570 0800, é o 0800 aí do SEBRAE. Você vai estar tendo que conseguir aí melhores informações referente aí a quem quer iniciar o seu negócio aí, né? E na piscicultura, no caso, em geral. E aí, meus amigos, gostou do programa de hoje? É isso aí, eu espero que realmente você gostou. Se gostou, deixa o like no joinha aqui no nosso programa, tá bom? Claro, se você não está inscrito ainda, se inscreva aqui no programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo, aqui com seu amigo Naulo de Paula, o repórter sertanejo. Por enquanto, estamos trazendo aí um programa por mês, até a gente conseguir organizar nossos equipamentos, para que nós possamos trazer mais programas dentro do mês, tá ok? E claro, quero deixar aqui o recado para você que é empresário, você que tem a sua empresa, sua indústria aí, você gostou do programa de hoje, você assistiu, gostou, se você quiser buscar parceria aí, tá divulgando a sua empresa aqui com a gente, procure aqui, vamos estar deixando aqui na descrição do programa de hoje, aqui o nosso e-mail, tá? O nosso WhatsApp, onde você pode falar com a gente aí, para trazer essa possibilidade de estar divulgando a sua empresa aqui no nosso programa, tá ok? Nós estamos começando o nosso programa agora, se Deus quiser, vamos estar fazendo mais programa dentro do mês. O projeto futuro é para um programa cada domingo, tá ok? Todo domingo às 9 horas da manhã, queremos estar trazendo, mas enquanto isso, a gente está buscando parceria, buscando aí empresas que queiram divulgar aqui no nosso programa e também empresas e empresários que queiram patrocinar aqui a nossa programação do nosso programa AgroNews Rural, não é verdade? Claro, eu conto com você, se você quiser ajudar a gente, entre em contato, vou estar deixando aqui na descrição desse programa o nosso WhatsApp e também o nosso e-mail. Procura a gente aqui, vamos fazer uma bela parceria, vamos melhorar esse programa aqui para que os nossos espectadores aí venham estar assistindo o nosso programa cada vez mais, crescendo aqui o nosso projeto e possa também estar verificando a sua indústria e comprando o seu produto, ok? Então, meus amigos e minhas amigas, eu sou Naulo de Paula, o repórter sertanejo. Este é o programa AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. Um grande abraço para você e até o próximo programa, se Deus quiser. AgroNews Rural, o seu programa de dicas e notícias do campo. AgroNews Rural. Apresentação: Naulo de Paula, o repórter sertanejo.